E o que que acontece? Muitos de nós, hoje estamos, o mundo inteiro, na verdade, né? Estamos lidando com uma época tão difícil que é a época é, emocional, né? De saúde mental, saúde emocional. Todos estão começando a ter consciência da importância de cuidar da nossa mente, das nossas emoções e começando a entender que muitos dos problemas mentais e emocionais que estamos tendo hoje, né, no mundo inteiro, é devido aos traumas, né, do nosso passado, na nossa criação, o que foram nos passado, a forma como foram nos criando, né, nossos pais. Então tem muitas coisas que estão dentro da gente que nem nós tínhamos consciência disso, muitos traumas, crenças limitantes que eu vou falar com mais detalhe mais na frente. Então, esses sentimentos, esses traumas que a gente vivenciou ao longo da vida, eles vêm trazendo hoje muito desconforto, depressão, ansiedade, crise de pânico, né? Bloqueios, medos, inseguranças, enfim, são tantos problemas emocionais que não dá nem para poder listar todos eles, porque cada dia vai surgindo tantos problemas emocionais, tantas doenças, né? Que dizem doenças emocionais, mas tudo, quando a gente vai estudando, investigando, de onde vem? Tudo está relacionado à criação, como foi registrado ali na nossa infância, aquelas informações, como que nós damos um significado emocional para tudo que aconteceu, principalmente na nossa infância. Então, todos nós estamos carregados de traumas, de bloqueios, de medos, de inseguranças, de crenças limitantes que foram instalados na nossa mente desde a nossa infância. Deane, eu realmente concordo com você que eu tenho traumas, a minha infância não foi legal. Meus pais se divorciaram, meus pais brigavam, meus pais me batiam, meus pais não me deram amor, meus pais não me deram proteção, sofri abuso. Então, são tantas questões que aconteceram na infância de cada um de vocês e muitas de vocês têm consciência disso, que isso impactou e impacta até hoje, né, o resultado na nossa vida. Então, já que tudo iniciou na infância devido a esses traumas, fica uma pergunta: como lidar com isso, com esses traumas, curar essas feridas emocionais, como desbloquear isso que está me travando na vida, atrapalhando o meu relacionamento, o meu casamento, minha saúde emocional, mental, física, né? A minha carreira profissional e muitas vezes até a nossa espiritualidade, porque quando a gente vai ver mais na frente, né? As nossas emoções elas impactam também até a nossa espiritualidade, a nossa fé. A gente começa a questionar, que foi o meu caso, quando eu passei por todas aquelas dificuldades, eu tinha feito tudo, né, na minha mente certinho para dar o meu melhor para Deus e comecei a passar tantos problemas e questionei, Senhor, cadê tu? Me abandonastes, achei que ele não ouvia mais as minhas orações. Então, mais na frente a gente vai ver também essa questão, como que as nossas emoções podem impactar até a nossa espiritualidade. Mas o ponto Deane, como que eu posso lidar com os meus traumas, com o que aconteceu na minha infância, como que eu posso curar minhas feridas? Então, como eu mencionei para vocês, tudo que eu vou trazer aqui é com base no que eu estudei e no que eu apliquei e vivei na minha vida, com o que funcionou na minha vida para mim. Então, nada do que eu trazer aqui foi algo que eu não vivi, que eu não apliquei na minha vida. Então, como vocês sabem, eu gosto muito de pesquisar, de estudar, de entender e aplicar na minha vida para me ter certeza se realmente é aquilo que eu ouvi, que eu estudei. Então, o que eu trazer aqui, gente, eu quero que saibam que eu estudei, eu pesquisei, eu tive um cuidado sobre isso e apliquei na minha vida e funcionou. Só vou trazer aqui para vocês o que funcionou na minha vida. Então, eu vou trazer aqui conhecimentos, estudos com base científica, psicológicas e também com base bíblica. Então, vocês sabem que eu
venho trazendo todo esse conhecimento sempre com cuidado para não infringir alguns princípios e valores meus, que eu acho importante e necessário, princípios bíblicos serem respeitados, aplicados. Então, tomo esse cuidado de estudar base científica, psicológica, mas também com base bíblica, para que eu não infrinja os princípios de Deus. Então, foi uma forma que eu encontrei para mim ficar com a minha consciência limpa, para mim ficar em paz com Deus. E eu sou muito grato por essa maneira que eu encontrei para me encontrar o equilíbrio. Então, tudo que eu ia estudando, como eu já mencionei para vocês, eu tinha um medo para saber se realmente era aquilo, se não infringia princípios, e eu fazia pesquisas e eu aplicava na minha vida para me comprovar e estar com a minha consciência limpa perante Deus. Então, eu sempre tive um cuidado muito grande de não desobedecer ou de não magoar o meu Deus, porque naquele momento da minha dificuldade era a única pessoa que eu tinha que ia me ouvir, me ajudar, me acolher, me amparar. Então eu imaginava, se eu perder a amizade do Senhor, o que eu vou ter? Não tenho mais nada, não tenho ninguém na minha mente. Então eu tinha um medo muito grande, graças a Deus eu tenho até hoje, de infringir algum princípio, de magoar o meu Deus e perder a amizade com Ele. Se eu perder a amizade com o meu Deus, para mim eu perdi tudo, nada do que eu tenho tem significado ou importância. Então, sempre, a minha prioridade vai ser a minha intimidade, a minha amizade com Deus. E por isso eu tomei esse cuidado para saber se ele concordava, se ali não ia desagradar ele. Então, eu vou trazer, como eu mencionei, base científica, psicológica e sim base bíblica. Essa foi uma forma que eu encontrei para que eu ficasse com a minha consciência limpa, para que eu ficasse em paz com meu Deus, e foi a forma que eu encontrei que mais me ajudou em compreender ainda mais tudo o que estava acontecendo aqui comigo. Mas na frente eu vou poder trazer mais detalhes sobre isso. Então, tudo que eu for trazer aqui, meninas e meninos, eu estudei, pesquisei, apliquei na minha vida e funcionou comigo. Então eu vou trazer para vocês o que funcionou comigo, o que eu apliquei na minha vida, tá bom? Bom, então voltando para a pergunta, Deane, como que eu posso lidar com os meus traumas, curar minhas feridas? Como que eu posso lidar com todo esse caos que está acontecendo aqui dentro de mim? Então, com base no que eu estudei, no que eu fui aplicando, eu vi que temos duas formas. E as duas formas eu apliquei na minha vida. A primeira foi a terapia. Como vocês sabem, eu sou Master Terapeuta TRG. Então, eu fiz a formação de terapeuta e fiz mais especializações em transtornos graves emocionais. E aí eu me tornei Master Terapeuta. Antes de eu concluir o processo da formação, eu passei pelo processo da terapia. Eu fiz todo o processo da terapia TRG. E a terapia TRG, a gente trabalha o passado, o presente e o futuro. Como assim, Deane? Tudo que aconteceu na minha vida, na minha infância, na adolescência, eu trabalhei, que estava registrado aqui dentro, perdoei meu pai, traumas, bloqueios, mágoas, rancor, enfim, tudo. Depois trabalhei o presente. O que me incomodava ainda hoje era o meu temperamento, a minha impulsividade, era a minha ansiedade. Fui trabalhando tudo isso. Em relação ao futuro, quais os medos do futuro? Então, eu tinha medos em relação ao futuro com base no que eu já tinha vivido. Por exemplo, meu pai, né? Meu pai é uma pessoa que era muito agressiva, uma pessoa que não foi um bom marido para minha mãe. Então, eu entendi que casamento era ruim. Então eu sempre tive medo de me casar, de me comprometer e ter que sofrer no casamento. E inconscientemente ali estava enraizado. Então era um dos medos que eu mais temia. Então, no tanto quanto eu fui fazer a terapia, eu me emocionei, chorei. Foi uma das lembranças, um dos medos que eu mais chorei. Foi esse de me casar, me arrepender e ter que ficar vivendo em um casamento de muita dor, porque eu sempre fui muito livre. Eu sempre me senti muito dona de mim, sabe? Ser livre mesmo. E imaginar que eu poderia me prender a um relacionamento
e ser infeliz nesse relacionamento e ter que continuar nesse relacionamento, que foi o caso da minha mãe. A minha mãe era feliz, solteira, brincava, se divertia, muitas amizades. Então ela conta a história dela de que ela era muito feliz solteira. No dia que ela casou foi o dia que começou uma prisão. E daquele dia em diante só foi dor, sofrimento, dor. E até hoje ela tá presa nesse relacionamento. E ela nunca foi feliz no casamento. Então ela era feliz quando era solteira. E isso ficou registrado na minha mente. E um dia eu casar, vou ser infeliz, vou ficar presa nesse relacionamento, infeliz como a minha mãe. Sendo que eu me sinto tão feliz, solteira, livre. Então, esse foi um dos maiores medos do futuro que eu trabalhei na terapia. Bom, só dando uma pincelada aqui para vocês entenderem que muitos de nós também temos medos do futuro, não que isso possa acontecer, mas é a informação que nós temos do passado. Então é preciso trabalhar o passado, o presente e sim o futuro, esses medos que nós projetamos no futuro. Bom, fiz todo o processo da terapia, ok, mas ainda tinha algumas coisas que eu queria compreender, que eu queria mudar em mim como pessoa. E eu fui me aprofundando em conhecimentos, em estudos, fazendo cursos sobre mentalidade, e aí eu fui entendendo que há duas formas da gente mudar nosso estado emocional. Primeiro, fazendo a terapia, olhando para a raiz da causa emocional, voltando lá no passado, fazendo toda a reprogramação, toda a compreensão, liberando perdão, todos esses sentimentos, tem como a gente fazer isso. Porém, tem outra forma, que é essa forma que eu quero trazer aqui para vocês, que é o mudar quem nós somos. Hoje nós somos o que nós somos hoje com base nas nossas emoções do passado. Então a gente vem ao longo da vida repetindo ciclos, repetindo padrões, sendo a mesma pessoa a cada dia. Por quê? Os dias vão passando, os anos vão passando, as coisas à nossa volta vão mudando, mas nós continuamos os mesmos. Por que continuamos a mesma pessoa? Porque continuamos carregando as mesmas emoções. Então, essas emoções é o que nos faz tomar decisões. Então, quando eu venho carregando mágoa, rancor, tristeza, dor, culpa referente a algo do passado e essa emoção está aqui dentro de mim, esse sentimento, ela vai me movendo diante da vida. E eu sou o que eu penso, o que eu sinto. Então, se essas emoções elas estão dentro de mim, é ela que vai me mover a tomar as decisões diariamente. Então, embora passe os anos, passe os meses, passe os dias, embora as coisas à minha volta mudem, mas dentro de mim eu continuo sendo a mesma. Por quê? Porque eu venho carregando as mesmas emoções. Então, como que eu faço para mudar? Ou trabalhando na terapia, tirando essas emoções que estão aqui, me levando a tomar as mesmas decisões, a repetir ciclos, ficar andando em círculo, ou eu criar novas emoções. Eu fazer uma reprogramação das minhas emoções aqui dentro. Então, esses dois processos foi o que eu vivi. Trabalhei na terapia, mas eu queria mudar mais algumas coisas, uma personalidade. Eu queria ser outra pessoa, outra mulher. E eu comecei a mudar as minhas emoções, mudar a maneira de pensar. Por que, Deane, a maneira de pensar? Porque o que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto me leva a tomar as decisões, as ações. E essas ações me tornam quem eu sou hoje. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa feia, uma pessoa burra, uma pessoa que não tem capacidade de trabalhar, de aprender, de estudar, se eu penso que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue aprender algo, eu vou agir como tal. Eu sempre falo, fora só é reflexo de como é dentro. Então não tem como eu pensar que eu sou uma pessoa que não tenho capacidade para algo e fora eu ter essa capacidade, não é verdade?
Então imagina, ai, céus, ai, vida, a minha vida é difícil, só tem problemas, eu não consigo fazer isso, eu não dou conta disso, eu não consigo aprender, eu não consigo fazer nada direito. Do lado de fora vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Agora imagine uma pessoa, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou fazer isso, eu sou capaz, eu vou aprender, passe o tempo que for, eu vou aprender. Essa pessoa, como que vai ser do lado de fora? Você vai ver uma pessoa determinada, estudando, se esforçando, ela errando, mas ela ali insistindo, insistindo até ela se tornar essa pessoa. Então, nós somos quem nós somos com base na forma como nós pensamos. Por quê? Se eu penso isso sobre mim, eu libero uma substância química que gera uma emoção que me leva a ter aquele comportamento. Então, eu posso sim mudar quem eu sou, me desprender desses traumas, desses sentimentos, né, desses bloqueios, fazendo a terapia, eliminando isso, ou eu posso fazer essa modificação emocional, mudando a minha maneira de pensar, que é isso que eu quero te ajudar nesse programa, te ajudar a mudar a tua maneira de pensar sobre você, sobre os outros e sobre o mundo. Quando você muda a sua maneira de pensar, você muda as suas emoções, você muda o seu comportamento e tudo à sua volta muda. Eu sempre falo que o mundo é reflexo de como é o nosso mundo aqui dentro. Então, quando eu mudo o meu mundo aqui dentro, o mundo à minha volta muda. Então, nós temos, todos nós, gente, todos nós temos uma visão mental. Todos nós temos uma maneira de ver o mundo, de nos ver, de ver as outras pessoas com base nas nossas emoções. Então, eu posso ver hoje, gente, eu vejo a vida como algo tão maravilhoso que se amanhã eu chegar a falhar, se amanhã acontecer algo, pode ter certeza que eu vou estar tão feliz, tão grata por ter desfrutado da vida. Então, hoje eu olho a vida como algo tão precioso, tão maravilhoso, eu tenho um prazer em viver. Eu amo viver, eu não consigo mais me concentrar nos problemas como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de aprendizado. Então, se eu for falar para muitas pessoas isso, que a vida é maravilhosa, que podemos ter uma vida leve, que podemos ter uma vida extraordinária, que podemos ser felizes, a outra pessoa, ela vai dizer assim: meu Deus do céu, essa mulher tá louca. Como que tanto problema no mundo, olha como tá a vida, estamos nos últimos dias e é tanto sofrimento e é tanta dor, como que ela pode ser tão feliz com o mundo desse jeito? Entende? Então o mundo dela, dessa pessoa, é com base no que ela tá carregando ali dentro. Então, por eu ter mudado as minhas emoções e pensar de forma diferente, eu vejo o mundo de forma diferente. Tem problemas? Tem guerra? Tem dificuldades? Tem. Mas eu não olho para isso, eu olho para as coisas boas da vida e a vida se torna maravilhosa para mim. Meu Deus, como eu sou grata. Todo dia eu acordo e eu agradeço, Senhor, obrigada por essa vida extraordinária, obrigada. Porque eu vejo a vida dessa forma, com base no que eu carrego aqui dentro. Então, todos nós temos uma visão mental referente a nós, referente às outras pessoas e referente ao mundo. Cada um de nós temos uma visão diferente em relação sobre nós, sobre as outras pessoas, sobre o mundo, com base no que carregamos aqui dentro da gente. Quando a gente muda a nossa energia ou as nossas emoções, tudo à nossa volta muda. A visão sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mudam.